O céu visita a terra. Nós estamos este mês, da celebração do Natal, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, esse tempo de fé, esse tempo de esperança, de renovar, no Senhor os nossos votos de servos e servas do Senhor, o nosso Deus, olhando para o Natal. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do verso de número 26 até o verso de número 38. Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao 38. Em reverência à palavra do Senhor nosso Deus, vou pedir que você se coloque em pé. Assim está registrado na palavra do Senhor nosso Deus. Lucas capítulo 1, do verso 26 ao 38. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, e aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Senhor, nós já pedimos que o Senhor nos oriente, mas mais uma vez, Pai, eu quero pedir, em nome e por amor do seu Filho Jesus Cristo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, e fale conosco através da sua palavra, nos edifique em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podemos sentar, irmãos. Que você já esteja vivendo realmente este momento tão gostoso, que a gente vive no mês de dezembro. Nessa segunda semana já do Advento, comemorando, como já disse hoje pela manhã, de forma assim, maravilhosa, exponencial, amados irmãos, a celebração do dia da Bíblia, Foi um movimento assim de toda a escola dominical, Os professores se vestiram, vieram aqui à frente para que os irmãos pudessem, descobrir qual era o personagem que eles estavam caracterizados. Foi um momento muito gostoso, de celebração, as crianças cantando, aprendendo, acharam que foi diferente hoje também, porque o pastor hoje não deu aula para os adultos, nem ficou aqui assistindo a aula dos adultos, o pastor foi dar aula para as crianças, hoje lá na escola dominical. Então as crianças hoje tiveram aulas com o pastor, Que gostoso que é poder estar com as crianças, Sentar ali no chão com elas, E sentir-se ali também como criança e aprendendo como criança. Às vezes nós achamos que dar aula para criança não é coisa daquela pessoa mais experiente, de conhecimento e tudo mais, mas é o inverso, As pessoas que têm mais conhecimento é que deveriam lecionar para as crianças. As pessoas que têm mais conhecimento é que devem estar na frente das crianças. Porque precisam inspirar as crianças, precisam ensinar as crianças e precisam mostrar para ela que nós crescemos,
crescemos em estatura, né? Crescemos em idade, os nossos cabelos embranquecem, mas nós continuamos ainda sendo servos do Senhor e cultuando ao Senhor e servindo ao Senhor e recebendo as crianças como elas devem ser recebidas na vida da igreja e ensinando para que elas possam ser a igreja de hoje e também a igreja de amanhã. Hoje nós teremos, né, aqui a pública profissão de fé e batismo, demonstrando assim mais profundamente a presença de Cristo Jesus na vida da igreja, a manifestação da graça, do amor, de Deus estar alcançando vidas e trazendo vidas, né, para debaixo da sua maravilhosa graça. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 47, diz que o Espírito Santo de Deus ia acrescendo aqueles que haviam de se salvar à igreja. E quando nós vemos pessoas, né, se entregando ao Evangelho e vindo aqui testemunhando desse encontro com Cristo Jesus, é algo assim maravilhoso e que não tem como nós não nos alegrarmos e glorificarmos ao nome do Senhor nosso Deus, dizer, olha, o que acontecia lá em Atos dos Apóstolos, acontece hoje também. As pessoas são tocadas pelo Evangelho, as pessoas são transformadas pelo Evangelho, as pessoas são trazidas para debaixo da graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. O Natal continua sendo celebrado por esse motivo. Não é só porque Jesus nasceu. Natal continua sendo celebrado porque o Evangelho de Cristo Jesus, ele continua sendo o mesmo que foi anunciado, amados irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, quando nós vimos todas aquelas maravilhas acontecerem. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta nesse texto, para que nós pudéssemos ir meditando nele, né? Versículo por versículo. No versículo 26 e no versículo de número 27, amados irmãos, Lucas descreve o cenário e também os personagens que fazem parte aqui desse texto. Os irmãos observarem ali, né? As pessoas e os lugares, né? Uma virgem chamada Maria, prometida em casamento a um homem chamado José, e ainda diz que esse homem era da casa de Davi. Escreve também a cidade, amados irmãos, uma cidadezinha da Galileia, né? Galileia era a periferia, o centro era a Judéia e era Jerusalém, né? Escreve também aqui o anjo Gabriel, né? Como os irmãos sabem, né? O anjo Gabriel é o anjo mensageiro. Isso nós vamos concluir quando nós lemos, né, lá no profeta Daniel, quando ele está aguardando receber a notícia, a resposta das suas orações, e o anjo sai ao encontro dele para trazer a notícia, e fica preso numa batalha com principados. E aí então, Miguel deixa o seu lugar nas regiões celestiais e desce para batalhar ali com aqueles principados e potestades, e assim Gabriel, que é o anjo mensageiro, ele desce para trazer a mensagem para Daniel. Então, o anjo Gabriel tem exatamente essa missão. É o anjo mensageiro. E é esse anjo mensageiro que é enviado a essa moça, a essa adolescente, a essa virgem, né, que morava lá numa periferia, né, onde muitos não visitariam certamente, mas onde Deus visitou através de seu Filho Jesus Cristo, onde Deus visitou através do anjo escolhendo esta mulher. E o nome Gabriel significa Deus é forte. O nome de Maria significa amada de Javé, né? Ou Javé é o meu Senhor, o Javé é o meu Deus, né? A história da visita de Deus a Maria começa, amados irmãos, com a expressão aqui, lá no versículo de número 25, no sexto mês. No sexto mês. Nosso Deus é o Deus da história, é o Deus que escreve a história, é o Deus que faz questão que fique registrado como foram os acontecimentos para que eles possam ser comprovados, né? Então ali inicia no sexto mês a história do encontro de Maria com o anjo, mas o Senhor já tinha começado a história 6 meses antes, visitado também a Zacarias, quando falou com ele a respeito do nascimento de seu filho, a respeito de Isabel, que não poderia conceber, não poderia ter filhos, mas que agora, por causa do reino de Deus, por causa da vontade do Senhor nosso Deus, por causa dos propósitos do Senhor nosso Deus, Isabel estava agora grávida e já era o 6º mês daquela que não poderia ter filhos. Observe, amados irmãos,
que nós relatamos aqui, pessoas comuns, né? Pessoas comuns, simples, como eu, como você, como cada um de nós aqui. Uma menina que morava numa periferia. Deus não quer aquelas pessoas que acham que são. Deus não quer aquelas pessoas que se acham. Deus quer aquelas pessoas que têm um coração simples, que têm um coração humilde, que têm um coração capaz de se dispor ao serviço, de fazer a obra do Senhor com humildade, com simplicidade, sabendo que não é capaz de realizar, mas realizando porque foi chamado, realizando porque sabe que quem capacita é o Senhor, o nosso Deus, e aceita sim os desafios, ouvindo a voz do Senhor, o nosso Deus. E o Senhor nos desperta através da sua visitação, através da sua fala. Eu não vou compartilhar a respeito de todos os testemunhos, mas eu preciso de compartilhar de um que eu ouvi hoje de manhã, né? Da Ana Luísa. Porque esse é importante para todos nós, né? Porque ela disse que ela estava no encontro, né, ouvindo o pastor ministrar, e o pastor está falando a vocês que já nasceram na igreja, né? Muitos que nasceram na igreja não passam por aquele processo de ter um encontro com o Senhor nosso Deus, né? E sentir essa presença de Deus, né? E ter comunhão com o Senhor nosso Deus, e querer buscar mais de Deus. Porque isso, amados irmãos, aconteceu comigo. Como eu não nasci num lar evangélico, então eu me converti. Então eu passei por esse processo logo no início da minha vida, quando eu conheci o Evangelho. E eu conheci o Evangelho e eu descobri o seguinte: olha, todos têm que conhecer o Evangelho como eu conheço. E às vezes hoje eu ainda sou, né, assim, como que criticado ou até mesmo, né, podado, porque às vezes eu quero que as pessoas sintam o mesmo que eu sinto pelo Senhor, né? Vivam da mesma maneira que eu vivo para o Senhor. Ame o Senhor como eu amo, né? Se dedique ao Senhor como eu me dedico. Então, mas às vezes nós vamos encontrar todas as pessoas com esse mesmo desejo, com esse mesmo ânimo, com essa mesma alegria, né? Com essa mesma satisfação e com essa mesma vocação de ser pastor. Mas todos que são chamados, né, são vocacionados para isso. E a Ana conta que, a partir daquele dia, ela foi procurar encontrar-se com o Senhor. Porque ela tinha nascido na igreja, estava vivendo como filha, né, filha de pessoas que servem ao Senhor, neta de presbítero, neta de diaconisa, mas ela não tinha partido esse encontro ainda com o Senhor. E ela foi para encontrar-se com o Senhor, o nosso Deus, porque ela precisava desse. E ela testemunha que ela teve esse encontro com o Senhor, o nosso Deus. Não é diferente dos meninos que nós ouvimos aqui na quinta-feira à noite, né? Adolescentes também, testemunhando desse mesmo encontro com o Senhor, o nosso Deus, dessa mesma experiência com o Senhor, o nosso Deus. Isso aconteceu com essa jovem, né? Maria, esta adolescente. No verso 28 e 29, amados irmãos, nós vemos a reação dessa adolescente escolhida, adolescente chamada Maria, que tem esse encontro com o anjo do Senhor nosso Deus, e que parece que ela não tem dificuldade em reconhecer que é o anjo do Senhor nosso Deus, mas que é Deus que está falando com ela. Não existe nenhum outro registro antes de que Maria tenha tido alguma experiência com o Senhor. Mas esta foi a experiência que ela teve com o Senhor. Zacarias ouviu o Senhor no encontro que ele teve lá na sua casa, ou melhor, lá no templo, né? Zacarias se encontrou com o Senhor no templo. Maria, que teve um encontro com o Senhor lá na sua casa, né? A palavra de Deus, amados irmãos, atinge as pessoas no ambiente em que elas vivem, né? O Senhor veio ao encontro onde nós estamos. O Senhor veio ao encontro onde nós nos colocamos à disposição para ouvirmos a sua voz, né? E queremos ouvir a sua voz e desejamos ouvir a sua voz. E o anjo chega e diz para ela: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo.
O Senhor sempre se dirige àqueles com quem Ele vai conversar. Desta forma, se nós formos ver, né? Porque Ele disse isso a Moisés, Ele disse isso a Jeremias, Ele disse isso a Gideão, Ele disse isso a Josué, Ele disse isso a muitos outros. O Senhor é contigo. Inclusive com Gideão, Ele diz, olha, o Senhor é contigo, servo valente. Deus é que escolhe. E Deus é que prepara os seus escolhidos para a sua obra. Veja bem, Deus é que escolhe, Deus é que prepara, né? E Deus é que envia para a sua obra, para a sua vontade, para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. E não fazemos aquilo que nós queremos fazer. Às vezes nós somos um pouco teimosos, né, com o Senhor, né? Mas o Senhor é que escolhe. Né? E Ele nos dá liberdade para que nós nos dirigimos a Ele com intimidade. A partir do momento que nós temos esse encontro com o Senhor, entendemos que a voz do Senhor, o Senhor nos dá liberdade para falarmos com Ele, né? Porque Maria ficou intrigada com aquela saudação, né? E ela procurou saber o que significava aquilo, o que era aquilo. Apesar dela ser muito jovem, né? Mas ela é realista. Usa a cabeça aqui. Não sai simplesmente dizendo, olha, eu tive um encontro lá e vai assim, vai ser assim. Não. Ela quer entender. Senhor, o que é que está acontecendo comigo? Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Ela não aceita só a aparição e só o encontro. Ela quer saber realmente o que é que Deus tem para ela. Imagine você, uma adolescente, pensando dessa forma diante de Deus e com Deus. Mas, amados, é assim que acontece conosco quando nós temos esse encontro com Deus, porque nós nos encontramos e queremos descobrir o que é que o Senhor tem para nós, porque Deus tem para nós, além daquilo que você possa imaginar ou pensar. É assim que a Bíblia nos diz. E é o desafio para cada um de nós aqui nesta noite, quando nós nos aproximamos da celebração do Natal, para cada um dos jovens e adolescentes que se encontram aqui nesta noite, conversar com o Senhor também na intimidade e descobrir o que é que o Senhor tem para mim, o que é que o Senhor quer de mim, né? Deus quer continuar a realizar essa obra gloriosa sobre a face da terra. Jesus está vindo buscar a sua igreja, mas Ele não veio ainda. Então, enquanto Ele não vem, a nossa missão, amados irmãos, é anunciar o Evangelho, é proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, é pregar a palavra do Senhor nosso Deus. E nós precisamos conversar com o Senhor, se nós temos cumprido o propósito de Deus nas nossas vidas, né? O que é que o Senhor quer que nós façamos, onde o Senhor quer que nós tenhamos a nossa atuação. Vamos aprender com essa jovem adolescente, lá no versículo de número 28 e 29, né? O que o Senhor quer, afinal de contas, né? O que é que o Senhor tem para mim? Agora no versículo 30 ao 33. No verso 30 ao 33. Verso 30 ela diz assim, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reino, né, não terá fim. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque sempre quando Deus quer fazer alguma coisa através de cada um de nós, sempre, amados irmãos, vai ser coisas grandes. Grandes aos nossos olhos, mas possíveis aos olhos de Deus. E o anjo chega, fala com ela para ela não ter medo e conta o que é que Deus vai fazer. Você já imaginou essa conversa do anjo com uma adolescente de 13, 14 anos? Você vai fugir, né, a todo padrão de vida dos adolescentes da nossa sociedade. Você vai viver diferente de todo e qualquer adolescente da nossa sociedade. Porque você vai ficar grávida, você vai gerar um filho, e esse filho vai se chamar Jesus. Ele será Filho do Altíssimo, e nele se realizará finalmente o reino de Deus conforme
todos os profetas disseram. Esta é a explicação que o anjo dá a Maria. Às vezes achamos que não somos capazes, que somos jovens demais, que somos velhos demais, para realizar a obra do Senhor. Quero falar com você, jovem, adolescente, criança, adulto, e quando Deus chama, não é para você realizar por você, mas é para você realizar por Ele. Então é Ele que lhe capacita. Nós olhamos para um adolescente hoje, para uma criança hoje da nossa igreja, imaginar que essa criança ou esse adolescente vai ser usado pelo Senhor para proclamar a palavra do Senhor nosso Deus lá na sua escola, lá na sociedade, no meio onde ela convive. Talvez ela fique meio assustada, mas eu não posso falar, eu tenho vergonha de falar. Eu não posso ir proclamar o Evangelho porque lá as pessoas não aceitam falar do Evangelho. Inclusive os meus amigos, a maioria deles não são cristãos e não aceitam o Evangelho de Jesus Cristo. Como é que eu vou falar o Evangelho lá? Como é que eu vou pregar o Evangelho lá? Dentro da minha casa, meus pais não são cristãos, não conhecem o Evangelho ainda. Como é que eu vou ensinar o Evangelho para eles? Mas é o chamado de Deus em Cristo Jesus. E pode ser que esse chamado seja para você, meu jovem, minha jovem, meu adolescente, adulto. É o desafio de fazermos não aquilo que é o comum que nós estamos acostumados a fazer, mas fazer aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Isso coloca a nossa vida em risco muitas vezes. A vida daquela jovem foi colocada em risco. Isso nos desafia a nos entregar completamente ao Senhor. Aquela jovem teve que se entregar completamente ao Senhor. Isso impede que nós muitas vezes tenhamos, todo aquele tempo que nós queremos ter de brincar, lazer. Porque o Senhor nos chama para a realização da sua obra. E o anjo chega e conta tudo para ele que ela vai ter que fazer. Meu Deus do céu. Certamente que se o anjo chegasse para sua filha ou para o seu filho e dissesse, para o seu filho ou para a sua filha, que algo diferente ia acontecer com ela, você ia dizer, não, com a minha filha não. Minha filha não vai não. Minha filha não pode sair da barra da minha saia não. Minha filha não pode sair dentro de casa não. Minha filha é minha filha, ela tem que ficar aqui comigo. Às vezes, a tendência é essa. Muitas vezes nós impedimos que eles possam servir ao Senhor integralmente, como aconteceu aqui com Maria. No verso 34, amados irmãos, Lucas registra: então Maria disse ao anjo, como será isso se nunca tive relação com homem algum? Maria tem consciência, amados irmãos, que a sua missão é importante, mas ela permanece diante ali do anjo, realista, dizendo, mas eu não posso fazer isso porque eu não tive relação com homem nenhum. Na sua mente é claro aquilo que está acontecendo, mas ela não se deixa embalar pela grandeza da oferta daquele momento, E ela pergunta, como é que vai ser isso? Como é que vai acontecer isso? Ela analisa essa oferta a partir dos critérios que nós, seres humanos, temos à nossa disposição, como nós fazemos, amados irmãos. Pois, humanamente falando, não era possível aquela jovem assumir isso na situação em que ela se encontrava. Mas, amados, essa é a intimidade que o Senhor quer que nós tenhamos com Ele. Se nós recebemos a missão, nós descobrimos a nossa missão, se nós conversarmos com o Senhor na intimidade e dizer, Senhor, como é que o Senhor quer que eu faça isso?
Como é, Senhor? Qual é a sua estratégia, Senhor? Qual é a sua vontade? Qual é o seu querer para a minha vida? Natal, amados irmãos, é isso. Perguntar, Senhor, está chegando, mas e daí? Vai ser mais um Natal como todos os outros? Ou será que esse Natal vai ser diferente? Ou será que nesse Natal vai ter algo da presença gloriosa de Cristo Jesus e eu vou realmente fazer aquilo que eu nunca tive coragem de fazer? De despertar quando eu estiver ceando ali, que tem alguém que enquanto eu estou ceando não jantou, que teve alguém que quando eu estou ceando não comeu nada nesse dia. Eu vou me lembrar dessas pessoas para socorrê-las, para ajudá-las. Vou lembrar das pessoas que estão sozinhas e solitárias neste dia. Para que o Natal possa acontecer também nessas vidas, nesses corações, nessas mentes. Maria perguntou, Senhor, como é que vai acontecer isso? Como é que vai acontecer esse Natal? Converse com Deus, tenha liberdade para perguntar para Ele, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Eu quero, Senhor, eu quero servir ao Senhor, mas como que o Senhor quer que eu faça? Verso 35 a 37. O anjo traz uma nova explicação para ela, né? Fique em paz. Porque o que vai acontecer na sua vida, você não pode ajudar em nada. O que vai acontecer na sua vida é obra do Espírito Santo de Deus. O que vai acontecer na sua vida é obra do Espírito Santo de Deus. Ninguém pode fazer senão Deus. Você será envolvida pelo Espírito Santo de Deus. Certamente que naquele momento, falando a respeito do Espírito Santo de Deus, ela deve ter se lembrado, e o anjo dela deve ter feito lembrar também, que esse Espírito Santo era o Espírito Santo que já esteve lá no início na criação de todas as coisas, que pairava sobre a criação do mundo. Certamente deve ter se lembrado que esse Espírito Santo de Deus foi o mesmo que agiu na vida de todos os profetas, que haviam até mesmo anunciado o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, na vida daqueles profetas que se entregaram por amor ao Evangelho de Cristo Jesus, na vida daqueles servos do Senhor que morreram por amor ao Evangelho de Cristo Jesus, e ele diz, você vai ser envolvida com esse Espírito Santo. Amados, quando nós somos envolvidos com o Espírito Santo, nós somos cheios de coragem para fazer a obra do Senhor, o nosso Deus. Para realizar a obra do Senhor, nosso Deus. Por isso, amados irmãos, é que nós precisamos entender que essa obra que o Senhor realiza através de nós é com o Espírito Santo de Deus. Eu volto a frisar aqui, porque os presbíteros que estiveram aqui na quinta-feira puderam ouvir os testemunhos desses adolescentes, né? Que assim como Maria provaram da experiência com o Senhor, o nosso Deus. Esse Deus que nós cremos não é o Deus que foi anunciado pelo pastor da igreja. Não é o Deus que foi falado por intermédio de seus pais tão somente. Não é o Deus tão somente que foi lido na palavra, mas é o Deus que eles viveram no seu dia a dia. E o Deus que eles se encontraram um dia. E o Deus com o qual eles tiveram uma experiência viva de sentir a presença do Espírito Santo de Deus. E sentir um quebrantamento na vida e dizer, Deus está aqui neste lugar. Deus é presente aqui neste lugar. Esse Deus da Bíblia é verdadeiramente, como disse quando ele nasceu, Deus Emanuel. Deus conosco, que está sempre presente. E o anjo acrescenta, amados irmãos, para ela, olhe Maria, Isabel, tua prima, já está no 6º mês. Era milagre. Isabel no 6º mês era milagre, não podia ter filho. Mas agora o milagre já aconteceu.
Agora, Maria, o milagre vai acontecer na sua vida, para a glória de Deus. Ouse, meu amado irmão, minha amada irmã, crer naquilo que Deus pode fazer através de você. Crer naquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Crer nos milagres que Deus pode operar através de você. Porque não importa a sua idade. Deus disse, ensinando a igreja, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Nós vamos encontrar crianças hoje que recitam todos os livros da Bíblia. Vamos encontrar crianças que sabem que eles podem orar pelos pais, que eles podem orar pela nação, que eles podem orar pela sua escola, que eles podem orar pelo pastor da igreja, porque um dia eu fui chamado para eles orarem por mim. Porque eles sabem que poder na oração que eles fazem, porque Deus ouve a sua oração. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, aprendemos aqui com Maria que Deus pode fazer maravilhas na nossa vida. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Como é gostoso falar que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você se sente templo do Espírito Santo de Deus, mas eu gostaria que você pudesse se sentir templo do Espírito Santo de Deus todos os dias, todas as horas e em todos os momentos da sua vida, e sentir que o Espírito Santo de Deus habita a sua vida, e que você não pode fazer nada neste mundo se não for para o louvor da glória do nome do Senhor, o nosso Deus. E que o seu compromisso em primeiro lugar e a sua vida em primeiro lugar está a serviço do reino de Deus, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Porque eu já morri para as minhas vontades, eu já morri para os meus desejos, eu já morri para os meus sonhos, eu já morri para tudo que porventura um dia eu tenha projetado sobre a face da terra, porque hoje eu vivo para Deus, para o louvor da glória do meu Deus, na ação do Espírito Santo na minha vida. E por último, amados irmãos, o verso de número 38 diz assim: então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Fecha aqui, amados irmãos, com a chave de ouro, né? Na decisão de Maria de entregar-se ao Senhor. De entregar-se ao Senhor. Ela não saiu dali correndo e foi lá na casa de seu pai, da sua mãe, dizer, olha, eu tive um encontro com um anjo e agora, o que vocês acham de eu entregar a minha vida para Jesus? O que vocês acham de eu ter esse propósito no Senhor e de servir ao Senhor com a minha vida? Não. Ela simplesmente disse para o anjo, olha, que se cumpra em mim é a vontade do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, o nosso Deus. Amados, quando nós temos esse encontro com o Senhor nosso Deus, todos os nossos valores caem por terra, porque nós conhecemos aquele que é maior do que nós, que é maior do que a nossa família, que é maior que os nossos bens, que é maior que toda a riqueza e que todas as coisas que este mundo pode oferecer, que é o Evangelho de Cristo Jesus, e nós nos abraçamos a Ele e dizemos, como ensina Jesus na parábola daquele que encontrou um tesouro e ele vendeu tudo que tinha e foi lá e comprou aquela propriedade por causa daquele tesouro. Sabe que encontrou o melhor desta vida, o melhor deste mundo. Maria usa aqui seu título agora, com adolescente, serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Título, amados irmãos, que apresenta a missão do povo de Deus, não somente como um privilégio, mas também como serviço ao Senhor. Quem é você? Eu sou o servo Gilmar Jorge da Silva. Quem é você? Eu sou o servo José. Quem é você?
você? Eu sou o servo Mário. Quem é você? Eu sou o servo, eu sou a serva Cida. Quem é você? Eu sou o servo Elídio. Quem é você? Eu sou o servo. E que se cumpra em mim, Senhor, a tua vontade, porque eu sou teu servo. Eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para fazer a sua vontade. E como que parece que tendo conhecimento desse ensinamento e Jesus vindo para viver esse ensinamento na sua vida, também lá em Mateus 20, 28, Jesus afirma: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Concluindo aqui, aos irmãos, todos os irmãos presentes, né, aqui, a vocês, né, nossos queridos, amados, né, com os quais nós temos convivido nesses últimos dias, né, conversando sobre a palavra, aprendendo sobre a palavra, né, às vezes de uma forma mais profunda, de coisas que vocês não conheciam e coisas que vocês não sabiam, né. Vão professar a sua fé? Aprendam com esta adolescente. Que vocês possam dizer: eis aqui a tua serva. Né? Aqueles que têm visto os filhos, né, servindo ao Senhor, têm ouvido isso em casa. Têm ouvido isso em casa. Porque eles têm saído de casa e dito: eu estou indo para a igreja, é hora de eu ir para a igreja, hoje tem célula, hoje tem escola dominical, hoje tem culto, e hoje eu preciso de estar na igreja. E às vezes é uma luta, porque os pais às vezes têm outros compromissos. E as crianças e os jovens e os adolescentes estão dizendo: mas nós precisamos ir para a igreja. É assim, Helene, lá na sua casa? É assim lá na sua casa, Lili? É assim na casa de vocês? Hã? Porque eles descobriram que tem algo que é maior e melhor do que a própria convivência dentro do lar. E que se não tiver isso, não tem convivência. Se não tiver isso, não tem família. Se não tiver isso, não tem paz. Se não tiver isso, não tem alegria. Se não tiver isso, não tem satisfação. Temos convivido com irmãos e irmãs que passam por isso, porque os filhos cobram. Por que nós não fomos na igreja? Por que nós não fomos na igreja, né? Eu espero que vocês, que hoje testemunharam para nós durante essa semana, e que eu testemunho aqui diante da igreja, sobre essa experiência que vocês tiveram com Deus, né? Tanto os adolescentes também, a gente está aqui, né? Nosso irmão também, Domingos, que testemunhou também desta mesma experiência com Deus, nessa busca de transformação, né? Consagração ao Senhor, o nosso Deus, que essa sede de Deus não cesse na sua vida, não cesse na vida de vocês nunca, que vocês sintam sempre esse desejo de estar com o Senhor, de estar na comunhão com o Senhor, de servir ao Senhor, de cantar louvores ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus desperte em vocês o dom o qual Ele tem para vocês, para que vocês sirvam como Maria serviu, nessa intensidade de dizer: eu não quero saber o que os meus pais pensam, eu não quero saber o que os meus irmãos pensam, eu não quero saber o que meus avós pensam, porque eu conheci o Evangelho e agora eu preciso servir o Evangelho de Jesus Cristo, porque Ele é maior que tudo e que todas as coisas na minha vida. Nós temos estudado isso, amados irmãos, na escola dominical. Porque muitos vêm, se tornaram espectadores, né? Mas não se envolvem, né? Mas nós precisamos entender, amados irmãos, que se o Senhor te chamou, é para que você se envolva na obra. É que você se comprometa na obra. Hoje, eu sei que teve muitos assistindo o jogo de futebol hoje à tarde. Né? Tem muitas pessoas que gostam de futebol, né? Mas eu não vou dizer qual foi o time que perdeu, não qual foi o time que ganhou, né? Para não
lembrar você e deixar você um pouco triste, porque é momento de festa, de celebração aqui, né? Mas estou lembrando a respeito do futebol, né? Porque lá no futebol tem 11 jogadores dentro do campo e tem quantos de reserva, Dedé? Quantos ficam de reserva no banco de reserva? Você sabe? Não sabe? Mas deve ter quase que um outro time lá no banco de reserva, né? Pelo menos que a gente vê, é quase um outro time. Domingo, é quase um outro time, né? Olha lá, olha só. Tinha 11 jogando, tinha 20 de reserva. Só que eu quero dizer para você. Tinha 11 jogando e 20 de reserva. Quero dizer para você, olha aqui para mim. O Senhor não tem ninguém no banco de reserva. Convoca os titulares. Por isso, todos nós somos convidados a trabalhar na obra do Senhor, a realizar a obra do Senhor. Porque você não é reserva, você é titular. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa desfrutar dessa bênção, desse convívio, servir ao Senhor, ter esse encontro com o Senhor, disponibilizar para a obra do Senhor. Fazer a diferença na igreja, na sociedade, na sua casa, onde você estiver. Vamos repetir como Maria? Vou repetir aqui, os irmãos, vou falar, depois os irmãos repetir comigo. Eis aqui a serva do Senhor, e em mim, conforme a tua palavra. Eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim, conforme a tua palavra. Mais uma vez. Eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim, conforme a tua palavra. Amém. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de estar aqui nesta noite, ouvindo, ó Deus, a tua palavra, cantando louvores ao teu nome, Senhor, e declarando, Pai amado, que Natal tem significado para nós, porque o Senhor continua falando aos nossos corações. Jesus continua nascendo nos corações e nas vidas. O Espírito Santo de Deus continua impactando e transformando vidas, Senhor, no tempo no qual nós estamos vivendo. Louvado seja o teu nome, Pai. E nós queremos, ó Deus amado, pedir, por amor do teu Filho Jesus Cristo, Pai, que o Senhor, ó Deus, nos sopre sobre nós nesta noite, do teu Santo Espírito, Pai. Sopra, Senhor, meu Deus, sobre cada vida, sobre cada coração, Senhor, porque, ó Deus, são templos do teu Santo Espírito. Vem, Senhor, meu Deus, e enche, Senhor. Vem, Senhor, meu Deus, e enche cada um desses templos, Senhor. Vem, Senhor, meu Deus, e rompe, Senhor, meu Deus, com as barreiras, ó Deus, espirituais, Senhor, que porventura estejam, ó Pai, impedindo que essa vida cresça, que essa vida se desenvolva, que essa vida se entregue, que essa vida sirva ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Se, ó Deus, ó Pai, laços, Senhor, de sangue, laços da carne, Senhor, que estão, Deus, impedindo, ó Deus amado, que estes servos, esse templo do Espírito Santo te sirva, ó Pai. Vem, Senhor, meu Deus, e quebranta esse coração, Pai, e quebranta, ó Deus, essa vida, Senhor, para que ele descubra, Senhor, que o Senhor é mais do que laços de carne, que o Senhor é mais que laços de relacionamento, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que entregou a sua vida lá no Calvário, para nos resgatar da morte, do pecado e do inferno. Por isso, Senhor, sopra do teu Santo Espírito, Senhor, e liberta, ó Deus, esta pessoa, Senhor, que está presa, impedida de te servir, Pai, em nome de Jesus. Visita também, ó Deus, eu peço, Senhor, meu Deus, aqueles que por preguiça, Senhor, por, ó Deus, displicência, Senhor, por, ó Deus, ó Pai, relapso, estão, ó Deus, ó Pai, longe de servir ao Senhor, longe de dedicar ao Senhor, mas que o Senhor sopre sobre esses também, Senhor, para que sejam, Deus, cheios do teu Santo Espírito, Pai amado, sejam cheios da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, Senhor, e todas, ó Deus, essas coisas possam, Deus, cair por terra, Pai, em nome de Jesus, e que sejam, Deus, templos do teu Santo Espírito, Pai, porque, ó Deus, cremos que o Senhor não tem time reserva, o Senhor só tem time titular, Senhor. Por isso, ó Deus, sopra sobre os seus filhos, sopra, Senhor, meu Deus, sobre a sua igreja, sopra sobre a Igreja Presbiteriana Independente de Agudos, sopra, Deus, sobre a IPI do Brasil, Senhor, sopra, Senhor, meu Deus, sobre a sua igreja, sobre a face da terra, Senhor, para que ela seja uma igreja, Senhor, comprometida, Senhor, e atuante, Senhor, uma igreja que ama servir, Senhor, uma igreja que serve com alegria, Senhor, uma igreja que serve, Senhor, meu Deus, com a vida, e que, se for preciso, morre por amor a esse Evangelho, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Nós vamos passar